Bom, prezados, boa tarde. Queria agradecer a presença de todos em mais uma sessão do Hospital Procardíaca, sessão clínica geral do hospital. E hoje nós vamos ter a apresentação da unidade clínica do hospital. Como os senhores sabem, as sessões estabelecem um rodízio entre as unidades e os setores do hospital. E hoje nós vamos ter a honra de receber o grupo da unidade clínica, que vai nos trazer um caso sobre acidente vascular cerebral e atresia de válvula tricúspide. Eu vou chamar para moderar essa sessão o Dr. Jorge Sabino, que é o coordenador da unidade clínica, a quem eu peço que faça as outras apresentações dos participantes. Obrigado, Sabino. Obrigado pela presença. Esse tema, André, obrigado. Esse tema, a gente, lá da unidade, nós buscamos como um objetivo de uma patologia que a gente vê pouco aqui dentro do procardíaco, e, coincidentemente, trouxe no enfoque do que a gente vem experimentando num crescimento aqui da unidade neurológica do AVC. Esse caso, o Dr. Marcelo será o apresentador. Nós teremos como convidado especial o Dr. Dirson Castro Abreu, que é um cardiopediatra, como ele me revelou, eu desconhecia, e que ele vai ter muito a acrescentar nesse caso para a gente. Dentro dos debatedores da cirurgia cardiovascular, Alexandre Siciliano, o Andrei também, que faz cirurgia cardíaca pediátrica, né, Alexandre? Especificamente. O Daniel Bezerra, Valério e Aquiles, dentro da neurologia. Esse enfoque vai passar muito por conta deles. Doutora Marino nas imagens, que vai enriquecer muito nossos debates. E doutor Arnaldo Rabichos também, que vai trazer alguns dados importantes aí nessa análise. Bom, o debate vai ser bem aberto para a gente poder dar uma dinâmica, mas tentar restringir no tempo, porque é muito importante, senão a gente vai se prolongar muito. Marcelo, por favor. Bom, a paciente de 21 anos, sexo feminino, dia 1º de outubro, vem aqui para o setor de emergência com uma queixa de uma cefaleia hemicraniana direita, uma intensidade de 5 cruzes em 10, tipo peso e contínua. O paciente não apresentava nenhuma outra queixa. História patológica pregressa, ela tinha uma atresia tricúspide com a correção definitiva em 2002. Era alérgica à penicilina e fazia uso de Marcomar, 6 mg dia, e Alestra, um contraceptivo. A indicação do Alestra era por dismenorreia. O exame físico dela nada assim significativo, tá? Mas no final do atendimento ela apresentou um quadro súbito de disartria e hemiparesia de dimídio direito. Bom, eu acho que aqui a gente pode já delinear algumas questões. Uma jovem, né, sexo feminino, com uma cardiopatia congênita, abre o quadro com uma cefaleia, seguida de uma alteração neurológica específica. Quais as hipóteses diagnósticas que a gente poderia inicialmente abordar? Queria abrir primeiro para os neurologistas Aquiles e Daniel, que acabou de chegar. Primeiro diagnóstico de todos é AVC. Cardiopatia congênita, qualquer uma que aumente o risco trombótico deve aumentar o risco trombótico. Mesmo que eu não conhecesse, tudo bem, assumindo. Se ela usa Marcomar é porque o risco trombótico deve estar aumentado. E com qualquer evento súbito, primeiro diagnóstico é AVC, de longe. Aí, isquêmico hemorrágico não tem como diferenciar do ponto de vista clínico. Se ela usa um anticoagulante, tem que levar a possibilidade do AVC hemorrágico também, claro. Mas as duas coisas cabem. Os outros diagnósticos, para mim, são exclusão. Tudo bem, alguém que tem dor de cabeça e hemiparesia, pode ser enxaqueca, né? Que pode ser um monte de coisa, mas o primeiro diagnóstico tem que vir na cabeça e dizer que não é. É esse. Por mim, de longe, o primeiro diagnóstico seria AVC. Então, é a imagem mais Alguém mais pensaria em hipótese? Infelizmente, essa não é uma correção definitiva, né? É uma cirurgia paliativa, né? Porque a atresia tricúspide funciona, ela cria um ventrículo esquerdo
ventrículo direito rudimentar, né? Então ela funciona como um ventrículo único. Funcionando como um ventrículo único, você tem que, para levar essas crianças à idade como ela chegou, né? Elas em geral têm um átrio, uma CA bem grande, às vezes um átrio único, e para essas crianças chegarem à idade adulta, a única alternativa é você isolar as circulações, fazer com que então o retorno sistêmico chegue na artéria pulmonar. Para isso é necessário que a artéria pulmonar tenha uma baixa resistência. Então primeiro você faz um Glenn, o Alexandre depois pode comentar melhor, e depois você faz um Fontan. Não, eu sei. Só para dizer que não é uma cirurgia definitiva. E aí então o lado esquerdo fica isolado e o ventrículo, então, que é o ventrículo único, joga o sangue para o ar. Então, o que se fazia antigamente gerava muito trombo, tá? E o que se faz hoje em dia, o Fontan fica com uma fenestração que eventualmente pode comunicar com os átrios e ser sítio de trombos, enfim, e ser causa de embolia sistêmica. Perfeito. Fernando, por favor. Eu queria fazer um comentário sobre a atresia tricúspide. Eu tenho até um paciente adulto com atresia tricúspide, e após a cirurgia de Fontan, eu revi isso por causa desse paciente, não se sabe até hoje ao certo que tipo de regime anticoagulante é o ideal. Os setores de cardiopediatria, alguns fazem varfarina, outros fazem antiplaquetário, aspirina, isso não está certo na literatura. Só tem um trabalho randômico que analisou isso, um trabalho no JACC de 2012, que randomizou aspirina versus esquema de heparina e varfarina, no pós-operatório, até 2 anos de acompanhamento. E o resultado para a cirurgia de Fontan, só que havia ali várias, como o Arnaldo falou, não só a atresia tricúspide, mas várias outras patologias congênitas que funcionam como ventrículo único, né? A maioria já com outras intervenções prévias, comunicações prévias, conexões, etc. Ou o próprio Glenn. O Glenn era o mais comum. Então, depois do Fontan, o que aconteceu é que essas crianças foram randomizadas e não teve diferença em relação a eventos trombóticos, tanto trombose subclínica, verificada com um protocolo rigoroso de eco transesofágico, 3 meses e 2 anos, e nem a trombose clínica, nem subclínica nem clínica, não houve diferença nos 2 grupos. Foi cerca de 20% de trombose para os 2 grupos, 22%, a maioria assintomática, 8% de pacientes com trombose manifesta, né? A maioria venosa, mas tinha cerebral também, como o Arnaldo falou, por causa da comunicação interatrial, que fazia embolia paradoxal. Então, esse é um assunto que não se sabe ainda direito o que fazer, se aumenta. Quando tinha um evento trombótico no eco transesofágico, a tendência era aumentar a anticoagulação, jogar para 2,5, 3,5, mas também não se sabe se faria uma dupla terapia antiplaquetária. Isso tudo está em aberto na literatura. A Marina. Eles usam esse termo correção definitiva, porque é definitiva possível, porque normalmente isso é uma sucessão de cirurgias. O paciente começa com Blaylock, depois faz cirurgia de Glenn, cerclagem do tronco da artéria pulmonar e finalmente o Fontan, que faz o isolamento das circulações pulmonares sistêmicas. Por isso que eles chamam de definitivo, porque é a última possível. Exatamente. É terapia paliativa, mas a cirurgia definitiva é quando faz todo o desvio da circulação sistêmica. Eu acho que faria mais sentido dar um anticoagulante, isso na minha opinião. Até por conta do que o Fernando Rangel acabou de dizer. Quer dizer, esses doentes que fazem esse tipo de procedimento, eles estão sob risco de trombose. E eu desconheci esse trabalho que o Fernando se referiu, mas acho que é uma paciente que tem que fazer uso, né? Não tem jeito, tem que fazer uso. Se não tiver jeito, eu não sei nada de ginecologia, quer dizer, então, na verdade, se tiver que fazer uso disso, talvez eu ficasse bem mais tranquilo, né? E a gente viu que não adiantou nada de fazer o anticoagulante. Doutor Disso, quer comentar? Você dá licença eu fazer um Toda. esquema? O senhor é convidado especial. Quem comanda aqui é o senhor. Enquanto isso, eu faço um esquema rápido para os residentes entenderem o programa. Evandro, por favor. Primeiro,
mas dizer que esse é um assunto estratégico para o Procardíaco, que são pessoas, adolescentes e adultos, que sobreviveram ao tratamento cirúrgico. E essa é uma conquista da cardiologia. Em 30 anos, aumentou a sobrevida dos doentes com cardiopatia congênita 95%. E o que aconteceu? Hoje, metade da população de cardiopatia congênita se encontra no consultório do cardiologista clínico. Eles não aguentam ficar numa sala com criança num centro de cardiologia pediátrica. E nós não temos cardiologistas clínicos, como foi a geração do Dr. Dirson, que cuidava dessas crianças. Nós não temos cardiologistas clínicos capacitados para entender, acompanhar e gerenciar a cardiopatia congênita no adulto e no adolescente. Então esse é um problema que a Sociedade Europeia, a Sociedade do American Heart, o American College, eles têm programas hoje incentivando isso. Nós temos há pouca evidência em muitas áreas nesse manuseio, e a gente tem que ter uma maior atenção, porque hoje eles representam 300 mil pacientes no universo de 700 mil com cardiopatia congênita na América. Eu gostaria de comentar em relação... Esse paciente é um paciente que está sendo acompanhado pela equipe da doutora Rosa Celi, lá pelo Procriança, desde o princípio da identificação da cardiopatia. E, infelizmente, ela não pôde comparecer, nem ela, nem a Lúcia, que acompanha diretamente no ambulatório, mas ela trouxe uma série de dados importantes para a gente aqui. Doutor Dirson, por favor. Essa cardiopatia que está sendo tratada aqui é uma cardiopatia em que a aurícula direita não pode passar sangue para o ventrículo esquerdo. Então, está fechado aqui. O que é que acontece quando chega o sangue pelas veias cavas? O sangue tem que passar da aurícula direita para a aurícula esquerda. Daí vai para o ventrículo esquerdo. Daí para a circulação sistêmica e volta nesse negócio. Quer dizer, essa é a circulação sistêmica. O senhor vê que a circulação pulmonar praticamente está completamente alterada. Então, o que que acontece? Isso é uma cardiopatia que nós chamamos trilocular univentricular. Porque é univentricular porque tem só um ventrículo, que é o ventrículo esquerdo. Não, o ventrículo esquerdo é aqui. Não, é o ventrículo esquerdo, que tem apenas um ligeiro chantezinho pelo septo interventricular, que vai direto lá no ventrículo direito. Então, isso é que permite a sobrevida inicial dessa cardiopatia. Porque o sangue vindo aqui, vai para aqui, e pode sair, porque o ventrículo esquerdo é o que sustenta toda a circulação sistêmica e pulmonar no início. Mas nesse caso aí, então, tem várias situações aqui de muito interesse, inclusive isso aqui da ocasião teve problemas de ética profissional, porque quem realmente descobriu o verdadeiro motivo da melhoria dessas crianças foi uma... Isso aqui, o senhor me desculpa, eu cheguei aqui agora e ele me pediu para ele falar, mas não tinha combinado nada de eu falar nisso aqui. Não. O doutor Thomas, foi chamado Sir Thomas, no final pela doutora Tausig, porque ele era o cuidador do canil, dos cachorros. E ele estava fazendo um bico num jantar, o Breiro que estava conversando com a doutora, e a doutora perguntou ao Breiro como é que vamos fazer para passar o sangue do lado esquerdo para o lado direito. E ele estava ali servindo o jantar, e ele disse, eu acho que o único motivo é pegar o tronco brachiocefalos, que tem a carota e a subclave, e ligar do outro lado. E saiu, pegou
o negócio que ele estava servindo uísque, essas coisas todas, e foi embora. Aí a doutora correu atrás dele, quem é o senhor, não sei o que. Não, eu sou que cuido dos cachorros aqui do doutor Breilo e todo, e eu tenho visto, tenho muito interesse pelo caso também, estou participando, tanto que ele tinha desenhos anatômicos completos de toda a circulação pulmonar e a circulação sistêmica nesse caso. Então ela ficou boba de ver que e um problema de ética, ele estava ali servindo negócio, e depois futura. A mente o Breilo, que nunca o apresentou como sendo ele uma das pessoas que tem negócio. Mas para operar o primeiro doente, o Breilo que não conseguiu, quando chamava todos, o Breilo não conseguiu operar o doente. Já tinham marcado a cirurgia, todo mundo esperando uma série de médicos, o mundo inteiro, ainda não havia acabado há pouco a guerra, que acabou, a Segunda Grande Guerra acabou em novembro de 1944, e esperando ele começar, ele aí pede pela presença do Thomas, que não podia entrar. Então ele foi ao telefone e disse, faz favor de mandar o Thomas aqui. Não, doutor, nós não podemos dar autorização, que no telefone não se pode chamar um auxiliar. Só doutor, médico para médico. Ele disse, mas eu sou o doutor Breilo, faz favor, manda aqui o Thomas subir. Ele subiu, eu tenho até a fotografia, ele pôs o capote nele na hora, mas nem calça ele pôs. A calça era uma calça preta, assim como a sua, e ele ficou atrás do Breilo e falava durante toda a cirurgia para o Breilo, nesse caso aqui, ele citava tudo com o Breilo, e todo mundo viu que a operação estava sendo conduzida pelo Breilo, mas era falada, era mesmo pelo Sir Thomas. Então a primeira coisa que se faz, nesse caso, quando é passagem do sangue daqui, às vezes a dificuldade está aqui na passagem, na quantidade de sangue, que é pouca. Então precisa-se abrir esse septo, a válvula, fazer um cateterismo aqui para abrir a válvula para passar mais sangue para isso, para poder passar mais sangue para o ventrículo direito. Porque o ventrículo direito só recebe essa pequena quantidade de sangue do septo interventricular. Tanto que com o tempo, com essa comunicação interventricular, pode diminuir muito e piora muito o caso. E quais são, então, as cirurgias que podem ajudar nesse caso? A primeira cirurgia foi essa de Breilo-Taus, foi pegar a subclávia e colocar na artéria, que eu esqueci de fazer o desenho. O primeiro de todos aqui, evidentemente, era colocar isso aqui para a artéria pulmonar, a subclávia ligada à artéria pulmonar. Isso era o que todo mundo fazia aqui, nós fizemos muito lá no nosso serviço, no início, essa comunicação. Mas isso geralmente não dava bons resultados, e aí tem outra cirurgia que é muito útil, é pegar as cavas e ligar a cava superior com a cava inferior. Essa daqui com a outra, coloca as duas junto e liga na artéria pulmonar. É a operação de Glynn. Depois da primeira, a segunda é a operação de Glynn. E o terceiro caso, que é a operação mais útil, que foi criada pelo doutor Edwards, e que fez a operação de Fontan, que é ligar as duas artérias e tirar fora a aurícula direita e ligar diretamente na artéria pulmonar. Essa que é a operação dessas duas juntas assim. E a de cima com a de baixo e liga diretamente na artéria pulmonar. Essa operação é a que hoje em dia praticamente se faz depois dos 2 anos de idade. 1 e 2 anos, geralmente, a operação que se faz é essa com as cavas direto na pulmonar. E agora essa daqui é a do Fontan, que foi criada, ele idealizou esse processo, pegar as duas cavas e ligar diretamente com a artéria pulmonar aqui para a aurícula esquerda. Eu peço ao doutor Ciliano, se achar que é bobagem que eu estou dizendo, pode me corrigir tranquilamente. Eu fui pego de improviso aqui agora.
E já estou com uma idade muito avançada, a memória já não ajuda muito. Mas muito bom. Obrigado, Dr. Dias. Vamos lá? Então, as hipóteses, provocando aqui os neurologistas, entraria como, inicialmente, o paciente chega com uma enxaqueca, uma dor de cabeça, uma cefaleia. Enxaqueca complicada, como uma possibilidade, entra aí, como você tinha citado, um aneurisma e o AVC, que é a causa mais provável, como a gente fica. Não botei na ordem de prevalência. Vai, Souza. Bom, então, diante do quadro clínico da paciente, foi acionada a linha expressa do AVC, seguindo o protocolo aqui do hospital, né, que é chamar o neurologista, bloquear a tomografia, mobilizar toda a equipe de enfermagem, acionar o laboratório para, enfim, seguir o protocolo. O protocolo é um protocolo tempo dependente, então tem os tempos certos para cada etapa. Bom, na avaliação do neurologista, teve um ENAE de 3 pontos inicialmente, uma glicemia capilar de 118. Então, a paciente foi encaminhada para a realização de angio-TC de crânio e vasos cervicais. Bom, o grupo da neurologia aí, algum comentário? Pode passar o próximo. Eu acho que é importante, né, reforçar todo o protocolo que a gente tem dentro da instituição de uma forma bem sucinta, mostrando o Daniel, todos que apresentam, né, o protocolo, sempre reforço muito a necessidade de estar correndo contra o tempo. Né? Tempo é cérebro, tempo é coração e tudo mais, né? E aqui é um resumo principal, né, do momento da identificação da suspeita e segue o processo. Podem comentar alguma coisa que vocês... Tem. Então, quando o paciente chega, suspeita... Tem point of care de INR. Então, quanto era o INR dele? A gente vai mostrar ali na frente. Então, vai mostrar a seguir aqui. O que nós estamos dando a seguir? Não, eu estou perguntando assim, porque cada vez mais a gente tem os pacientes anticoagulados e essas situações aqui que eu fico pensando. Nessas correções cirúrgicas todas, se em algum momento ainda ficou algum tipo de lesão com fluxo direita-esquerda. Porque se não tem, o ritmo é regular, eu penso mais numa complicação hemorrágica da anticoagulação do que alguma coisa tromboembólica isquêmica, a despeito de um ENAE de baixo. E assim, eu acho que nós deveríamos, antes do paciente ir para a sala, mas que não atrapalhasse, um INR, point of care, para que a gente já soubesse exatamente que grau de anticoagulação esse paciente tem. E não depender do laboratório, que tem um outro indicador de qualidade para devolver o resultado do INR. A gente sempre colhe, está vendo que tem um quadradinho ali no final, acionar o laboratório. Né? Então, sempre é colhido. Né? Lembrar que o AVC isquêmico é muito mais prevalente do que o hemorrágico. Né? Mesmo em pacientes que usam anticoagulante, é mais comum. Todos os pacientes, né, na chegada com a suspeita de AVC, colhe o laboratório, né, e aqueles que têm... colhe o laboratório e vai para a tomografia. Né, e aqueles que estão sujeitos, né, a trombólise, quando na tomografia não vê sangue, quando vê que é isquêmico, que é o caso, a gente sempre recomenda que seja feito o coago-check, que está lá na emergência mesmo. Né? E a gente só espera esse resultado antes de tomar a decisão do lactilise nos pacientes que você tem uma suspeita de estar realmente anticoagulado. Por exemplo, paciente que acabou de fazer uma sessão de diálise, pode ter usado heparina, ou que sabidamente usa anticoagulante. Aí a gente espera esse resultado, a gente vê o coago-check antes de trombolizar. Quando não tem nenhuma evidência na história de que o paciente esteja anticoagulado, aí a gente não aguarda, não. A gente nem faz o coago-check. A gente até checa depois do resultado do laboratório, mas a gente não o aguarda para tomar a decisão se vai trombolizar ou não. Só quando tem uma suspeita de anticoagulação, uma história que o paciente sabidamente usa anticoagulante em casa. Aqui na instituição tem esse diferencial, né, que tem o coago-check na emergência, então o resultado é muito rápido. Em outras instituições, pertinente a essa situação, o paciente anticoagulado, né, o uso de anticoagulante, vai aguardar. Né? Então, isso que é importante assim, dentro desse cenário do protocolo.
E é um tempo dependente. Então, a gente tem que acionar tudo ao mesmo tempo para poder alcançar a meta do tempo. Dr. Dirce, quer comentar? A operação de Fontan, nos 5 primeiros anos de idade, as principais complicações dela exatamente são essas que esse estudante está tendo. É abscesso cerebral, sinais de insuficiência cardíaca e muitas arritmias. Arritmias em grande quantidade, principalmente supraventricular, que às vezes precisam, inclusive, serem chocadas. E isso aí leva a essas arritmias, essa própria insuficiência cardíaca, leva a acidentes vasculares cerebrais durante os 5 primeiros anos. É a principal complicação da cirurgia de Fontan. Não sei se o professor Siciliano concorda com isso, mas é o grande problema da cirurgia de Fontan é nos 5 primeiros anos, é exatamente essas modificações causadas. Por isso, quanto menos se mexer no doente até os 5 anos, até depois de 2 anos, melhor, porque tem menos complicações. E aí depois, sim, são dois sistemas diferentes, um sistema sistêmico e outro pulmonar, e aí começa a melhorar depois de 5 anos. Mas nós vamos começar a mostrar agora as imagens para a gente começar a entender isso aqui, doutor Dirce. Posso seguir, Roberto? Vamos seguir, porque senão a gente não vai ter, porque tem bastante ainda detalhes aqui para a gente desenvolver. Bom, então, como ali no comentário, o paciente foi encaminhado para tomografia, angiotomografia. A tomografia de cérebro, né, Mariano? Ela foi normal, a primeira. A TC do crânio foi normal. Então, partiu-se para uma angio-TC de carótidas e polígono cerebral. E essa fase é a fase torácica, que a gente pega as carótidas antes do arco aórtico. Então, é só o que se tem do estudo vascular do tórax nesse momento. O objetivo aqui era estudar os vasos bracocefálicos e não o tórax. O que, retrospectivamente, passou a ser teria sido bom que tivesse feito todo o estudo do Fontan, né? Mas a gente interessa que a gente vê aqui a jugular direita, o tronco venoso direito sem contraste e o contraste sendo injetado pelo lado esquerdo. Então, eles se misturam na cava superior e pacifica predominantemente o tronco da artéria pulmonar, que tem uma cerclagem antiga aqui, e o ramo esquerdo da artéria pulmonar mais distendida do que a direita. A direita, aparentemente, sem contraste. Na verdade, é porque não se misturou totalmente o contraste aqui, nesse momento. O que chama atenção aqui é que existe uma rede vascular em torno da artéria pulmonar, de pequenos vasos, que parece que é um refluxo do sistema venoso, envolvendo isso aqui, que enche a veia pulmonar superior esquerda, que, por sua vez, drena no ato esquerdo. Alexandre, tem algum comentário desse aspecto anatômico? Essa paciente já tem um Fontan. Então, a pressão da artéria pulmonar é um dos fatores que a gente precisa pensar para que esse deságue não aconteça de forma ótima através do sistema venoso para o sistema arterial pulmonar e possa eventualmente estar justificando algum grau de refluxo do contraste para o lado esquerdo, né? Então, acho que a gente pode ter algum comprometimento da pressão da artéria pulmonar no sentido dela estar mais elevada. Perfeito. O Amarino, só uma pergunta. Aquela imagem é sugestiva de uma fístula veno-venosa? É o que parece. Venosa sistêmica para veia pulmonar. Né? Veno-venosa. E isso poderia ser causa de tromboembolismo, né? Paradoxal. Né? Tá. Vamos seguir a próxima imagem? Então, como não foi visto nada no CT, propôs-se a ressonância, foi no dia 1, né? No mesmo dia, né? A difusão mostra uma discretíssima alteração do sinal no tálamo direito, né? Comparado com o esquerdo, mas já uma alteração com restrição da difusão, caracterizada pelo mapa de ADC hipointenso e hiperintenso na difusão, caracterizando lesões isquêmicas, curiosamente simétricas, em topografia córtico-subcortical, que é como se fosse uma lesão isquêmica em território de limítrofe, de watershed,
né, de vasos pequenos. Né? A equipe da Neuro explica esse quadro tromboembólico, essa simetria? Teria alguma outra... O fato da simetria do cerebelo, né, o evento tromboembólico justifica essa manifestação, essa imagem? A sensação, aí é o território da... não sei se a PAICA tinha que examinar, né, porque aí é PAICA, né, medial com lateral, né? Então, não sei, tem que ver de onde é que saem as duas PAICAs. Eu não sei, mas a sensação que está muitas vezes quando isso acontece, que é muito proximal, o trombo pode ter fragmentado na víscera basilar, saiu para cada lado e ele foi parar no topo da basilar. Esse infarto do talâmico da artéria polar, ele, em 1/3 dos casos, essa irrigação vem do topo da basilar, na bifurcação da basilar. Em 2/3 dos casos é um ramo da comunicante posterior. Como tem lesão também na face posterior da PAICA, eu imaginaria que seja o mesmo trombo que fragmentou na hora que chegou né, rompeu e depois foi parar lá em cima. Essa doente, na chegada, ela flutuou. O Felipe ficou na dúvida quanto à trombólise, porque ela estava flutuando, a angiotensia normal. Na verdade, a gente não... O fato da angiotensia estar normal não muda nada a decisão de trombólise. A questão é do ponto de vista clínico. Que o NIH era baixo, ela estava melhorando. E aí eu sempre converso que assim, o NIH, as pessoas às vezes tomam a decisão de trombolizar ou não baseado no NIH. Isso é um perigo, né? Porque 1/3, se estima que 1/3 a metade das pessoas que você não tromboliza porque estão melhorando ou estão bem demais para ser trombolizados, ou estão melhorando, você não trombolizou, 1/3 dessas pessoas, a metade, nos estudos observacionais todos, 3 meses depois, ou não saíram do hospital ou continuam dependentes. Na meta-análise que a gente viu, na meta-análise juntando todos os estudos até hoje, mesmo pessoas com NIH baixo, e baixo é 0 a 5, e eu estou falando 0 de propósito, porque NIH é 0, não exclui esse AVC, tem coisas que dão AVC e o NIH não mede, essas pessoas acabaram dependentes em 3 meses depois. Um exemplo do NIH 0 que eu sempre falo em estudos é a pessoa que tem infarto do verme cerebelar, tem ataxia axial e ela não anda e não é medido. Você não mede ataxia axial no NIH. E a segunda coisa que implica muito em qualidade de vida, que nesse caso do acidente seria muito grave, é infarto talâmico da artéria polar, que a pessoa pode ter alteração comportamental, ficar com apatia, patobulia, déficit executivo grave, parar de trabalhar para a vida inteira, e nada disso é medido numa escala. Toda escala tem sua limitação. Então, mesmo que o NIH fosse 0, tem que se pensar muito no caso desse, né? Mas, então, nesse caso, assim, o infarto mais talâmico até ajudou o Felipe a tomar a decisão da trombólise na hora, porque ele estava inseguro, porque ela estava flutuando, melhorando. Mas assim, se houvesse qualquer déficit súbito, evidente, bem claro e tal, com a TC normal, já eu estaria indicado. Desde que, claro, como o Valério já bem comentou, que alguém que toma um comarínico, o INR tem que ser menor ou igual a 1,7 para permitir a trombose. Perfeito. O INR até demorou um tempo para sair nesse dia. Deixa eu apagar o chat disponível. Vocês acham que a hemicrânia direita e a restrição motora também à direita poderia ser uma expressão clínica da bilateralidade da lesão? Não, assim, dor de cabeça não localiza também, localiza muito mal onde é que foi AVC, e o Amarino já falou com toda a clareza do mundo, tanto as lesões cerebelares como talâmicas, nenhuma delas explica a hemiparesia. Então, a hemiparesia deve ser explicada por alguma coisa que a gente não está vendo. Isso é que eu queria saber. Nenhuma dessas lesões explica a hemiparesia. Você tem muito mais coisa acontecendo do que só o que tem nessa imagem agora. Então, é só isso. Podemos seguir? Vamos. TAP baixo, né? Assim, fora o resto, nada muito para comentar. Então, feito o diagnóstico. Que autorizou a trombólise, né? 1,22 de TAP, autorizou a trombólise. Feito o diagnóstico de um AVC isquêmico agudo, feito uma trombose farmacológica com ateplásia, a infusão ocorreu sem intercorrências. Ao final da infusão, o NIH, uma melhora parcial, caiu para 2. E nas primeiras 24 horas, sem uma evolução pior. No dia seguinte, né, foi feito, um controle pós-trombólise, entendo. A lesão agora é bem evidente nas sequências de T2, né, já está bem visível a lesão
embora seja uma lesão pequena, né? E as lesões corticais cerebelares também. Acho que a seguinte são as sequências de difusão. Você vê que a lesão do tálamo, que era tênue, agora é bem evidente na difusão, né? Isso persiste nessa aqui. E a gente identificou uma outra, um outro pontinho aqui. É território vértebro-basilar, né? É território vértebro-basilar. Né, como o Daniel falou, fragmentação do trombo. Bom, tem mais um. São sequências anatômicas apenas para mostrar a relação da lesão no tálamo direito e a característica da lesão que é cortical no cerebelo. O curioso aqui é que no anjo-CT a gente não identificou esse ramo tálamo perfurante, mas na angiorressonância feita no dia seguinte, após a trombólise, a gente identifica esse vaso, que é um vaso realmente muito fino, né? A gente vê até as extremidades mais distais. Imaginamos que isso tenha sido uma recanalização. Pós-trombólise, né? Bom, o cerebelar superior faz mais sentido ser um trombo só mesmo. Bateu no topo da basilar e se fragmentou, a cerebelar superior sai do topo da basilar, foi para os dois lados, né, Maria? Foi para trombo. E a hemiparesia é explicada, em geral, quando tem lesão nessa altura, pelo infarto, a oclusão de P1, onde o pedúnculo cerebral desce ali, então você tem hipoperfusão da cápsula interna descendo no pedúnculo cerebral. Perfeito. Mas que não está sendo vista na difusão, mas que está acontecendo pela obstrução do vaso. Tá? É isso. Aqui uma... Nós não fizemos transesofágico, são transesofágicos. Esse é um corte longitudinal. A gente vê aqui uma ampla CIV, tá? Aqui o átrio esquerdo, a mitral. Próximo, por favor. Esse aqui está bem ilustrativo, né? Aqui as cavidades atriais, a CIV e a cavidade, a válvula pulmonar atrésica, né? E uma cavidade ventricular direita rudimentar. Então ele funciona basicamente como um ventrículo único com morfologia ventricular esquerda. O Alexandre me corrige se eu estiver errado, mas a morfologia esquerda é melhor do que quando é uma morfologia direita, porque ele permite aguentar o rojão da circulação sistêmica, tá? Aqui a gente não... É muito difícil ver pelo transtorácico o Fontan. Você tem que estudar pelo supraesternal para ver se tem um deságue adequado do Glenn, mas isso provavelmente é um Fontan. Próximo. Esse também está muito... Tá de livro, a válvula tricúspide atrésica, a ampla CIV e uma ampla CIA, né? Praticamente um ventrículo único. Então, essa válvula funciona como uma válvula sistêmica, válvula atrioventricular, que é a mitral. Próximo. Exatamente a mesma coisa. Próximo. Esse é uma imagem em 3D que a gente vê a válvula mitral nitidamente, com os dois folhetos aqui, e a ausência da válvula tricúspide. A seta está mostrando da onde a gente está olhando. A gente está olhando da ponta do coração para a base e para as válvulas atrioventriculares. A ausência da válvula tricúspide. Próximo. O Alexandre, a persistência dessas comunicações intraventricular e interatriais podem motivar a formação de trombo? Então, a questão aí é que efetivamente você tem muitos recessos dentro do coração, você tem aquela fístula veno-venosa, né, que efetivamente junta da direita para a esquerda, e é muito provável que tenha relação com a formação de trombos e eventual embolização sistêmica, né? Então, de fato, é um dos motivos pelos quais esses pacientes, em teoria, conceitualmente, precisam ficar anticoagulados. Perfeito. Vou fazer uma parte. Antigamente, eles faziam a anastomose do átrio direito, não é, Alexandre? Com sistema pulmonar. Isso criava
eu cheguei a fazer eco de pacientes com isso. E criava um átrio gigante e ficava cheio de trombo. Entendeu? Demora ali, né? Hoje em dia, eles colocam um tubo, né, que vai ser o Fontan, e ele tem uma fenestração. Vai ter ele tem uma fenestração, por quê? Porque essas crianças, elas vêm a falecer de uma enteropatia perdedora de proteína. Essa é a grande causa de mortalidade na fase adulta inicial. Eles fazem uma congestão sistêmica e uma enteropatia grave. Então, essa fenestração seria para desafogar um pouco de sangue para dentro do átrio. Não é isso, Alexandre? Essa fenestração ela era mais naquele primeiro tipo do átrio com artéria pulmonar. O Fontan extracardíaco não, né? Tem fenestração aí? No extracardíaco, a ideia é de excluir o átrio direito, para justamente minimizar a ocorrência de arritmias que são consequência da grande sobrecarga que acaba ficando se você usa o átrio direito como conduíte, né? Então, acho que o Andrei mostrou na semana passada uma apresentação, uma pena que ele não está aqui para poder dividir com vocês, o impacto que o Fontan extracardíaco tem em termos de sobrevida e sobrevida livre de complicações, e hoje, praticamente, é a estratégia preferida dos grandes centros, né? Então, a gente vai vendo ao longo do tempo uma redução do uso das outras técnicas e um incremento da utilização do tubo extracardíaco que comunica então a cava inferior com a artéria pulmonar como a estratégia de eleição no cuidado desses pacientes. Bacana. Ela faz um Holter que não mostrou arritmia, né? Ela fica... Souza, comenta aí que... Não, regrediu, saiu estável, sem problema nenhum. E voltou para o acompanhamento lá com a equipe do Procriança. Aquiles, Daniel, como é que é essa anticoagulação pós aí? Como é que a gente recomeça? Como é que faz isso agora? A doente foi trombolizada, voltou para a criança, e aí a gente, como é que faz daqui para frente? Bom, eles estão entregando porque, na verdade, é porque é a parte mais difícil, né? Porque não tem resposta. Mas é verdade, assim, não tem resposta certa. Quando retornar a anticoagulação depois de um AVC, isso ainda não é um grande dilema, é um pequeno dilema, assim, porque a gente ainda não tem essa resposta correta, enfim. E isso é muito guiado pelo tamanho da lesão, né? Isso depende muito do tamanho da lesão ocorrida durante o AVC isquêmico, né? No mínimo 2-3 dias, assim, assim, num caso desse que é um AVC pequeno, né, assim, não pode se dizer que foram áreas grandes afetadas, o risco de transformação hemorrágica é bem menor, né? Então, mas individualmente elas são pequenas, isso é o que mais conta a princípio, são lacunares, entendeu? Então a gente leva em conta também a pressão arterial, se está sob controle. Quanto maior a hipertensão, o nível de hipertensão, né, maior a chance de transformação hemorrágica. Quanto maior a lesão, né, individualmente, maior o risco de transformação hemorrágica também, né. Nesse caso foram vasos pequenos afetados, então a chance de transformação hemorrágica também é pequena, então daria menos medo de anticoagulação precoce, né. AVCs grandes que costumam ocorrer, né, nesse contexto de AVC cardioembólico, aí, no mínimo, 2-3 semanas, realmente, entendeu? Quando é um AVC de cerebral média, por exemplo, que é uma área extensa do cérebro afetada, o risco de transformação hemorrágica é muito maior, e neste caso a gente teria muito mais medo, muito mais preocupação, né? Mas, infelizmente, isso ainda não foi estudado, analisado, não tem meta-análise disso, de qual é o melhor momento de acordo com o tipo de AVC, de acordo com o vaso afetado. Infelizmente, a gente não tem essa informação da literatura, é mais baseado em opinião de especialista. Mas o principal limitante é isso, o tamanho da lesão. Nesse caso, é uma lesão pequena, a gente tende a anticoagular precocemente. Suspende o estrogênio? No caso dela, eu não suspenderia, não. Como ela tem uma cardiopatia congênita, se ela engravidar, ela vai ter muito problema, né? Isso eu acho que tem que ser levado em conta também, né? Na verdade, o que eu fiz com ela, quando eu que estava presente no momento da alta, eu orientei ela que qualquer mudança da medicação dela, ela tem que rechecar o INR,
né, seja tirar uma medicação ou colocar uma medicação nova. No caso, ela tinha trocado o anticoncepcional dela. Eu não veria problema nenhum ela usar anticoncepcional. Acho que ela tem que usar, coitada. Enfim, ela tem uma... Dismenorreia. Dismenorreia. Levando em consideração. É uma menina nova. Uma menina jovem, 21 anos, que tem uma vida normal, ela trabalha, não tem nenhuma alimentação física para nada. Enfim. Vamos organizar aqui.